Eu vou ler vários versículos com os irmãos, de Juízes capítulo 6, e se você tiver com a tua Bíblia no papel aí impressa, pedir para você deixar aberta. Se for no celular, depois você abre, que eu quero voltar no texto. E eu quero falar de um homem que teve um encontro com o Senhor chamado Gideão, em Juízes capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: de novo. Então quer dizer, é algo que já tinha acontecido antes. O texto já começa, de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, o povo perturbado. Acampavam na terra e a destruíam, as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian. Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Se fizeram algo bom, é aqui: clamaram por socorro ao Senhor. Diga comigo: os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Está aqui o que é que de novo eles fizeram que o Senhor reprova: adoraram deuses estranhos, de habitantes da terra que agora que eles estavam convivendo. Verso 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha que interessante, irmão. Ao invés dele estar fazendo no lugar certo, porque lugar de malhar trigo não era no lagar era de uva, e ele estava no tanque de uva. Por quê? Olha o restante aqui: para escondê-lo dos midianitas. Então ele estava se escondendo e fazendo algo ali escondido para não ser roubado. Bem, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só. Ah, Senhor. Gideão respondeu. Acredito que ele nem tinha identificado que era o anjo do Senhor. Eu acho que ele estava pensando que era mais alguém, porque olha a resposta dele: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e lhe disse: olha, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou menor
da minha família. Talvez ele fosse o caçula, né? Mais novo. Verso 16. O Senhor disse para ele uma palavra maravilhosa: eu estarei com você. Respondeu o Senhor: e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Até aqui eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus revelação acerca dessa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua presença e por podermos estar nela em Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra e a tua presença nos renova. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos como o Senhor vê e também enxergar-nos como o Senhor nos vê. Nós queremos hoje, Senhor, ter a luz da tua palavra nos iluminando. Então fala conosco, revela, Deus, uma palavra específica na vida dos meus irmãos. Pai, mais uma vez eu te peço, me usa como um canal na tua mão, para que no nome de Jesus, Senhor, as respostas que os teus filhos vieram buscar, eles ouçam da tua parte, através do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto o Senhor me deu para falar acerca de uma situação em que o povo de Deus estava vivendo. Pensa que o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo 7 anos sendo subjugados, 7 anos numa escravidão. Durante 7 anos estavam sendo roubados e terrivelmente envergonhados. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela normalmente coloca 7 como um número de um ciclo. Você vai ver essa referência na Bíblia. 7 para muitas pessoas é um ciclo de anos. 7 anos representaria então um ciclo. É como se uma pessoa vivesse um ciclo na vida dela, e esse ciclo representasse o quê? Um ciclo de uma vida subjugada, uma vida amarrada, algo na vida que naquele momento, naquele ciclo, que outrora não era assim, mas no momento está vivendo assim, preso, envergonhado, como se fosse roubado, como se as forças e a alegria estavam sendo minadas, e por uma ação agora do inimigo. Eu tenho ensinado aos irmãos aqui que estão comigo, aos domingos, que existem 2 ações do inimigo na vida das pessoas. Na vida do descrente, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a revelação da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Então na vida do descrente, ele quer dominar. Desse fato, ele cega as pessoas para não enxergar o amor de Deus através de Jesus. Mas na vida do crente, o inimigo não pode agir, mas ele aproveita as brechas, ele aproveita as legalidades, e é através dessas legalidades chamada pecado que o inimigo age na vida do crente. Porque todo pecado, quando é confessado e é arrependido, o Senhor nos perdoa e nos justifica. Mas aquele pecado que eu mantenho escondido e é rotineiro, aquele pecado que fica lá, provavelmente esse pecado possa legalizar até na vida de um crente o inimigo de agir. Existem 2 ações na vida de um crente em Jesus Cristo que o inimigo quer agir. Ele quer prender todo mundo, mas na vida do crente ele não pode prender. A sua vida ele não vai prender, sua vida ele não vai prender, em nome de Jesus, nenhuma área da sua vida. Mas existem 2 ações na vida do crente. Primeiro, o inimigo vai tentar agir com influência. Então a influência dele é para tentar fazer você acreditar na mentira, para fazer você acreditar nas ideologias do dia a dia, do nosso tempo. Eu tenho ensinado, irmão, que existe uma influência maligna do mundo, que vem invadindo hoje a mente dos crentes.
mas é maligna, é demoníaca. Você que tem estado comigo aos domingos, tem aprendido, tem me ouvido dizer, é uma influência maligna. Então a primeira ação na vida do crente é dardo, é influência de mente, é fazer com que aquela pessoa acredite numa mentira. A segunda coisa é, se ele puder, ele vai tentar trazer resistência. Então duas ações do inimigo é influência ou resistência. Se ele puder, ele vai tentar resistir você em alguma área. Mas a Bíblia diz assim: submetam-se a Deus. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Diga para quem está ao teu lado aí, diga: submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, o texto começa dizendo: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E o que é que de novo eles fizeram? Se você ler em Juízes, você vai ler no capítulo de número 3, quando o povo já está assentado na terra, e agora eles precisam apenas possuir a terra, e a terra toda que Deus havia entregue a eles. Josué, no capítulo 3 de Juízes, ali está falecendo com 110 anos, e a Bíblia diz que o povo até aqui se mantinha fiel ao Senhor e à aliança que eles haviam feito com Deus, ao propósito de servir e ter só o Senhor como Deus. E eles proclamavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas com a morte daquela geração, entrou uma nova geração. Os pais conheciam a Deus, mas os filhos não. Os pais tinham uma experiência com Deus, mas os filhos não. Os pais tiveram uma experiência gloriosa com Deus, mas os filhos não. E essa geração que estava sendo levantada, foi essa geração que desagradou a Deus, fazendo de novo o que não deveria ter sido feito. E no caso, poderia ter sido muita coisa, mas no caso específico de Juízes 6, no verso de número 10, o texto fala claro: eles voltaram a adorar deuses dos amorreus. Eles começaram a adorar um Deus chamado Baal, e por causa dessa adoração a Baal, levantaram postes de ídolos, imagens de esculturas, e eles começaram a se prostrar diante desses ídolos, e eles achavam que nesses postes ídolos, nessas esculturas, havia Deus lá, e eles começaram a prestar oferenda a esses deuses. Muitas oferendas e sacrifícios eram feitos aos Baals, porque Baals tem um monte, tem Baal Zefon, Baal, dependendo da localização que ele era adorado, tinha um nome. Eles adoravam a esse Deus chamado Baal, nos postes ídolos chamados Baalins. E esses Baals, que eram falsos deuses, fez com que Israel se prostituísse, porque na Bíblia é uma prostituição, diante de Deus, servindo outros deuses. E por causa disso, o mundo espiritual age a partir das legalidades, irmãos. Eu sou pecador, mas eu fui justificado pela graça. Eu fui justificado e você foi justificado pela graça em Cristo Jesus. Nós fomos salvos e justificados pela graça. Agora, 1 João diz: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, que intercede por você. E o mesmo texto de 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se confessarmos, isso é a Deus, eu não confesso pecado para homem, eu confesso pecado para Deus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus, Ele é fiel e justo. Primeiro, Ele me perdoa, para me perdoar, e depois me purificar de toda injustiça. Então, nesse termo,
significa que eu sou perdoado e sou purificado. E nesse sentido, não há mais área que o inimigo possa agir. Mas o pecado, quando é feito e não é arrependido, escuta, pode legalizar demônios para prender áreas da nossa vida. Todo pecado que o crente sabe, isso é pecado, e continua, é nessa área que vai se estabelecer uma prisão, é nessa área que vai se estabelecer um domínio, é nessa área que o inimigo vai querer prender a vida da pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. É claro, irmão, que eu estou lendo o Antigo Testamento e nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus, e pela graça nós fomos salvos, e toda a justiça de Deus foi colocada em Cristo Jesus. Agora, numa visão espiritual e profética, estou falando de um ciclo na vida de alguém que tem percebido, estou percebendo que estou entrando num ciclo de dificuldades, e eu não sei o que é que está acontecendo, parece algo que vem de repente, e que a coisa tem piorado, e cada vez tem ficado pior, porque a Bíblia diz, irmão, que tudo o que eles plantavam, vinha esse povo midianita, maligno, demoníaco, e destruía. Eles se esforçavam para plantar, e eles destruíam. Até os animais, as ovelhas, o gado, era morto pelos midianitas. Você tem noção, irmão? Que você está na tua casa, fez uma horta, vem lá o abençoado do midianita, pisa na tua horta e acaba com a tua horta. Entra na tua cozinha, acaba com tudo que você tem lá no armário. E ainda por cima, se você tem um animal, tem uma galinhazinha lá, né? Hoje você não precisa mais do carro do ovo, né? Tem a galinhazinha lá. Achei tão engraçado aquele negócio do carro do ovo. Para o dia dos namorados, você dá de presente ovo. Não sei se você viu. Bem, enfim, vou voltar para a pregação. Se tem uma galinhazinha, vai lá o midianita abençoado, para não dizer o que é, né? E mata a galinha. E assim, irmão, é ano após ano, é um ciclo de pessoas subjugando, prendendo, amarrando, roubando e envergonhando. Foi isso que o Senhor me disse. Até que no capítulo de número 6, no verso 7, diz que os israelitas não aguentavam mais. E você sabe, irmão, tem hora na nossa vida que a gente diz, eu não aguento mais. Talvez seja você hoje que está dizendo, Deus, não aguento mais. Senhor, não aguento mais essa história. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa crise. Eu não aguento mais esse problema. Eu não sei mais o que fazer. Eu só sei que eu não aguento mais. E esse não aguenta mais diante de Deus é uma bênção. Que Deus ouve você aí. Enquanto você estiver tentando fazer do seu jeito, é você fazendo. Quando você diz, Deus, eu não sei mais o que fazer, e eu não aguento mais, agora é Deus está habilitado para fazer a obra na sua vida, e Ele é capaz de transformar a tua história. Nós estamos diante de um Deus que é capaz de transformar a realidade que você está vivendo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, eu não aguento mais. É tudo que Deus esperava, era tudo que Deus queria. Porque na sua fraqueza, o Senhor vai operar força. É onde você não pode, que Deus pode. Onde você não consegue, que Deus consegue. É onde não tem mais saída, que Deus vai abrir uma porta de honra para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Independente das suas frustrações, dos seus fracassos, até do teu pecado, a primeira coisa, se sujeite a Deus. Então, o povo foi lá diante do Senhor dizendo, Senhor, a gente não aguenta mais, mas a gente conhece o Senhor. Ouviu falar de que o Senhor é capaz de mudar a história de alguém. E o verso 7 diz que quando eles clamaram,
O Senhor levantou uma voz profética. O Senhor está levantando uma voz profética na sua vida hoje. Ele é capaz de mudar a história da sua vida. Ele é capaz de mudar a história da tua família. Ele é capaz de restaurar, de reconstruir tudo aquilo que nesse ciclo você viu que estava se perdendo. Estou profetizando em nome de Jesus. Você vai ver o livramento do Senhor. Você vai ver a mão do Senhor agindo contra o teu opressor. Em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é o Senhor sobre a tua vida, Ele é capaz de fazer infinitamente mais além do que você podia vir buscar. Ele é capaz. Irmãos, no meio desse clamor está um homem que pega um trigo. Você já viu trigo? Não sei se você já viu aquele cabinho que tem ali, né? As espinhas bem pequenininhas ali do trigo. E ao invés dele ir no lugar onde que todo mundo malhava o trigo, agora ele vai se esconder, mas com sabedoria. Ele vai no lugar da prensa das uvas, e ele começa a malhar o trigo lá. E ali, irmão, o anjo do Senhor aparece a ele. Eu não sei se você notou, mas tanto o A do anjo do Senhor como a palavra Senhor estão com letra maiúscula. Vê na tua Bíblia. Vamos lá, você aprender a Bíblia. É Deus te tocando, te ensinando aí. Juízes capítulo 6, verso 12. Juízes 6, 12. Olha ali, ó. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você sabe, irmão, que quando a Bíblia mostra o anjo do Senhor aqui, sabe quem é? Jesus. Mas Jesus não tinha nascido ainda, mas ele já existia. Em João, no capítulo 1, diz que no princípio ele era o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O anjo que apareceu aqui é Jesus. E Jesus aparece para ele, igual ele disse para você: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele fala a mesma coisa aqui também: eu estarei com você. Você que tem guerreado a sua vida inteira, você tem lutado a tua vida inteira, te reconheço como esforçado, te reconheço como lutador, lutadora. Vou dizer mais: conheça a tua história. Vou te chamar de guerreiro, vou te chamar de guerreira, porque só eu sei as lutas que você já venceu para chegar até aqui. Vou te chamar de guerreiro nessa noite. Vou te chamar você de guerreira, porque só eu sei quantas provas você teve que vencer para chegar até aqui, diz o Senhor. E Gideão diz: Senhor, se o Senhor estivesse conosco, não tinha acontecido tudo que aconteceu conosco. E ele começa a argumentar na visão do homem, e Deus se volta para ele no capítulo 14 e fala assim: não, você não está entendendo. Sabe essa força que você tem? Mas eu sou fraca. Mas você tem, que todo mundo está desistindo e você está aqui ainda insistindo na presença de Deus. Está todo mundo desistindo, mas você está na presença de Deus. Está todo mundo desistindo, mas essa força sua te levou à presença de Deus. Então sabe essa força que você acha que você não tem? Você tem. Eu vou usar a sua força, a força que você tem, para libertar Israel, para libertar o teu povo, a sua família, das mãos do inimigo. Não sou eu que te enviei? Diz o Senhor. Essa palavra é para nós hoje, essa palavra é para você hoje, em nome de Jesus. Essa palavra é para
para você. O Senhor te conhece e Ele te encontra hoje. E no encontro com o Senhor sempre há transformação. É na tua fraqueza que Ele encontra e acha uma força que você achava que não tinha mais, que você achava que tinha perdido. Ainda que hoje você se sinta tão derrotado, o Senhor olha nos seus olhos e diz: para mim você é um guerreiro, para mim você é uma guerreira, para mim você é um lutador, você é uma lutadora. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei a tua história, eu sei as lutas e batalhas que você enfrentou para chegar até aqui. Você não é dos que desiste, você é o que enfrenta, e nessa tua força eu vou te usar para livrar você, tua casa, tua família, e eu vou escrever uma nova história através da sua vida, e todos verão o nome e o poder do Senhor através de você, diz o Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me disse claramente: fale aos meus filhos que eles não vão precisar viver a história dos outros. Eles não vão precisar viver a história dos outros, e nem o que os outros querem para a sua vida. Ele me disse: ouça a voz do Senhor, e você vai viver o propósito específico que Ele tem para você. Você sabe por quê, irmão? Porque é tempo de Deus abrir os seus olhos, de você começar a ver as coisas como Deus vê, de começar a se ver como Deus te vê. Ele logo foi argumentando, depois que Deus falou: sabe, Deus, da minha família aqui, a minha família mais humilde, das tribos de Manassés, eu sou da tribo da casa menor, e dentro da minha casa também eu sou talvez o mais novo. E o Senhor disse: sou eu que estou te chamando, sou eu que vou com você, sou eu que vou usar você. Talvez, irmãos, você tenha chegado até aqui vivendo a mesma história, porque a Bíblia fala que de novo aconteceu essa derrota na vida deles. Talvez você tenha visto essa história de derrota na vida do seu pai, da sua mãe, da sua família, na vida dos seus irmãos. E hoje eu vim para dizer que o Senhor está libertando você, que Deus está dizendo: você não precisa viver a história dos outros. Pastor, meu casamento está sendo abalado, muito parecido com o que foi o casamento do meu pai com a minha mãe. O Senhor está dizendo: você não precisa viver o que o seu pai e sua mãe viveu. Pastor, é verdade, dentro da minha vida financeira estou vivendo uma derrota, e na minha família sempre tem ciclos de derrota financeira. E assim te diz o Senhor: você não vai viver a vergonha dos seus pais, você não vai viver a vergonha dos seus antepassados, você não vai viver mais debaixo desse cativeiro e dessa prisão, e nem aquilo que os outros querem que você viva. O Senhor te libera hoje para viver a tua identidade em Cristo. O teu propósito único é Ele quem te chama. Ele te diz hoje: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, tu és meu, diz o Senhor. Tua história é única, e nela não está uma história de derrota. O Senhor tem uma história de vitória para você. O Senhor tem uma história de vitória para você em Cristo Jesus. Através da tua fé, irmão, hoje estou desafiando você a mudar essa realidade da sua vida e das pessoas que estão ao teu redor, porque logo depois, se o Senhor me permitir, semana que vem eu vou te mostrar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que traz a fé? Ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Depois que ele ouviu Deus falando com ele, no encontro, ele recebeu aquela palavra, irmão, ele vai agora se levantar contra aquela realidade. Embora as pessoas o conheciam como sendo, o menor da casa,
envolvido no meio daquele ciclo de derrota, agora ele se levanta com a força que Deus está dando para ele, para mudar a realidade da família dele, do povo dele e a vida dele também. Então é isso que Deus está fazendo hoje. Acredita, irmão, através da sua fé, Deus vai mudar a sua realidade, a realidade da sua vida e das pessoas ao teu redor. Estou profetizando em nome de Jesus. Você vai ver realidades mudando na sua vida e ao redor da sua vida também. Em nome de Jesus, acredita que foi Deus que está chamando você. É Deus que está chamando você hoje. É Deus que escolheu você. Ele acredita em você. Olha nos olhos do teu irmão e diga: Deus acredita em você, guerreiro. Acredite também. Não, você vai dizer a frase completa: Deus acredita em você, guerreiro ou guerreira. Acredita também. Faltou o final, né? Não, olha no olhinho aí. Fala assim, ó: Deus acredita em você, guerreiro. Fala: acredita também. Se Deus acredita em você, acredita também, ué. Ah, pastor, mas tem vivido um ciclo de derrota. Quer argumentar com Deus? O quê? Que você é pobre, que você não teve estudo, que você veio de uma família difícil, que o seu lar foi sempre conturbado, que houve traição lá na tua família. Você quer contestar com Deus? Ó, irmão, Ele está falando para você, ó, hoje essa palavra é para você. Não sou eu que estou te enviando? Vai libertar o meu povo. Vai transformar essa realidade. Vai mudar essa história hoje. Vai fazer o que você nunca fez até hoje. Pastor, mas eu não tenho força. Gideão, você não está entendendo. Se você não tivesse força, você não estava onde você está. Usa essa força que você tem. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com aquilo que você acha que é tão pouco. Você vai ver, ó, profecia. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com aquilo que você julga ser tão pouco. Com pouco, Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Ô irmão, com pouco Deus vai fazer uma revolução na tua história. Deus vai fazer uma revolução na tua família. Se posicione em Deus hoje, na palavra que você está recebendo. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua família. E quer uma boa notícia? Vai começar através da sua vida. Chega de ser subjugado pelo inimigo. Chega de ser roubado pelo maligno. Chega de ser envergonhado na tua casa. Talvez hoje seja o dia do clamor, de dizer: Deus, eu não aguento mais. Ah, que bom, porque foi exatamente assim que o povo fez. Não aguentando mais aquele ciclo, chegaram diante de Deus, se humilharam e disseram: Senhor. Aí daqui a pouquinho você vai ver uma revolução acontecendo. Que o povo hebreu aí se levanta junto com Gideão. E Gideão vai escondido de noite. Semana que vem eu te conto. Semana que vem. De noite ele vai escondido, pega os balaíns que foram construídos, derruba para o chão, destrói. Todo mundo fica querendo matar ele. Que aí, irmão, sabe o que é isso? É gente querendo que você seja o que elas querem que você seja. Escuta, tem gente que quer mandar na sua vida. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Aí você vai ver gente querendo mandar na vida dele. E aí ele já tinha se posicionado e tinha dito: não, eu não vou viver a vida dos outros. E eu nem vou viver o que os outros querem que eu viva. Eu vou viver o propósito que Deus tem para mim. Eu vou viver todo o propósito que Deus tem para mim. Não aceita o jugo do inimigo, irmão. Vou te dar um conselho. Vai nessa tua força, porque
porque o Senhor é contigo. Vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Libera essa palavra aos irmãos perto de você, por favor. Diga: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. Você podia até aplaudir Jesus. Olha o verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Mas ele era pouco forte. Com a força que você tem, é pouco. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou o enviando. Você sabe por que isso, irmão? É porque quanto mais fraco a gente está, mais dependente a gente tem que ser. Quanto mais fraco a gente está, mais dependente a gente tem que ser. Vou dizer de novo para você aprender. É que quanto mais fraco a gente está, mais dependente a gente tem que ser. Para que a gente veja que é realmente na minha fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Na sua fraqueza vai se manifestar o poder de Deus. Estou profetizando em nome de Jesus que na tua fraqueza vai se manifestar poder de Deus. O Senhor me disse claramente, irmão: nem você, nem os que são seus vão repetir o fracasso dos seus pais. Eu preciso que você receba essa palavra. Você sabe do que eu estou dizendo. Nem você e nem os que são seus vão repetir o fracasso da vida dos seus pais. Você sabe o que eu estou dizendo, porque essa palavra é para você. Você sabe o que olha para a vida da sua família e diz: parece que sempre tem problema nessa área. É sempre nessa área. É nessa área que parece que as coisas complicam. Você sabe do que eu estou falando. Eu tenho uma palavra boa para você. Assim te diz o Senhor: que você chegou na presença de Deus. Você não vai repetir a mesma história de fracasso dos seus pais. Em Cristo, toda a dívida antiga foi paga. Todo fracasso foi levado na cruz. Toda humilhação e vergonha estava nele. E você foi desligado da história dos seus antepassados, para ser adotado pelo Abba, pelo teu pai. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem uma herança gloriosa em Cristo Jesus. Você não vai viver a mesma prisão dos seus antepassados. Hoje o Senhor te liberta. Ele libera uma palavra profética que te levanta também como libertador da tua casa. Deus te liberta e te levanta como libertador da tua família. Olha nos olhos do teu irmão e diga: o Senhor está te libertando hoje. E mais, está te levantando como libertador da tua família. Diga: essa história do passado, ela acaba agora. Ela se define hoje, na presença de Deus. Diga: em nome de Jesus, não tenha medo. Diga: não tenha medo de ouvir o que Deus está te dizendo. Seja corajoso. Vai na força que Deus te dá. E você vai livrar você e a tua família das mãos do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Não tenha medo de ouvir o que Deus está falando. Tenha medo de ouvir e não fazer o que Deus está mandando fazer. Deus está mudando a sua história, e junto com você, a história da sua família. Eu sei que eu estou pregando para famílias comprometidas aqui, que estão vivendo situações complicadas, situações que só pela intervenção de Deus
que é capaz de mudar essa história. E eu estou falando a pessoas que chegaram diante de Deus hoje dizendo: não tem mais força, acabou, não tenho mais força, não tenho mais ânimo. O Senhor está só te dizendo uma coisa: tenha fé, tenha fé, tenha fé. O Senhor te diz hoje: tenha fé, porque a fé vai te dar coragem, e ela vai te dar autoridade. E o Senhor te diz: vai nessa tua força, eu sou contigo. Vai na tua força, porque eu sou contigo. Vou terminar aqui. Antes de vir para cá, eu estava sentado no sofá, e o Senhor falou comigo, e eu tive que acrescentar um texto que Deus falou comigo. E eu sabia que eu ia encontrar pessoas assim, e eu sabia que pessoas ali, que estariam na internet, também estariam assim, na mesma condição. E o Senhor me deu uma profecia para entregar. É Deus que fortalece o cansado, é Ele que dá grande vigor ao que está sem força. O Senhor me disse: declara isso, que eu estou fortalecendo o cansado, e eu estou dando um grande vigor ao que estava sem força. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. O Senhor está fortalecendo você que estava cansado, sobrecarregado, desanimado, triste, e Ele está dando grande vigor a você que chegou diante dele sem força nenhuma. É Ele que está com você, é Ele que está com você. Assim te diz o Senhor: com a força que você tem, vai e liberte o meu povo da mão do inimigo. Não sou eu que estou te enviando? Eu estarei com você, e você derrotará o inimigo como se fosse um homem só. Na sua dependência, o milagre de Deus está rompendo na sua história hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa profecia em nome de Jesus. Levanta a tua mão ao céu e começa a receber em nome de Jesus. Levanta a tua mão ao céu.